A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 27 de junho. Tá no ar. Site do Plebiscito Popular 2025 já está disponível para toda a população. Proifes participa de mobilização das 3 esferas contra a tentativa no Congresso de requentar PEC 32. No 22º episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, vamos falar sobre a estrutura produtiva do Estado. Não caia em golpes. O Adurne Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. Grupo de trabalho que regulamentará a penais é instaurado pelo MEC. O FRN abre seleção para vagas remanescentes do SISU 2025.2. 20º Encontro Nacional do Proifes. Eixo 1 discute os principais desafios da educação pública brasileira. Um livro, um autor. Segunda edição do projeto acontece dia 2 de julho, com participação do professor Michael Hanke. Adurne Sindicato promove mais um tradicional arraiá dos docentes, dia 4 de julho. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. A luta por um Brasil mais justo acaba de ganhar mais uma ferramenta importante. O site oficial do Plebiscito Popular 2025 já está no ar. Agora, além das mobilizações presenciais nos bairros, escolas, locais de trabalho e praças, a população também pode acessar informações, materiais de divulgação e acompanhar tudo sobre essa grande consulta popular. Através do endereço www.plebiscitopopular.org.br é possível entender melhor os 2 principais temas do plebiscito: fim da escala 6x1 com redução da jornada de trabalho e taxação dos super ricos para isentar quem ganha até 5 mil do imposto de renda. O site traz conteúdos explicativos, materiais para download, além de indicar como participar da campanha e como ajudar na mobilização nos estados e municípios. Mais informações em www.adurne.org.br. Educação em pauta. De 1º a 14 de julho, atividades virtuais e presenciais reforçam a mobilização e unidade em defesa dos serviços públicos contra a tentativa no Congresso Nacional de aprovar a reforma administrativa sem o devido debate. O presidente do Proifes, professor Wellington Duarte, fala sobre a luta da federação em prol desse e de outros temas de interesse da sociedade. Todas as tentativas feitas até agora têm o sentido de diminuir a qualidade do serviço público. Isso não tenho nenhuma dúvida. O Proifes vai continuar lutando. Requentar PEC 32, reforma administrativa, tudo feito a toque de caixa, tem o propósito, sim, de desqualificar o serviço público, reduzir o tamanho do Estado e privatizar o aparelho estatal por dentro. Isso é uma coisa que vem sendo feita há vários anos e agora tem o apoio da Câmara de Deputados, pelo menos do presidente da Câmara de Deputados. O Proif vai se mobilizar e vai conversar com os parlamentares para evitar isso. No episódio de hoje da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, vamos analisar a estrutura produtiva do RN, marcada por uma forte dependência da administração pública, do setor de energia e da construção civil, os maiores responsáveis pelo valor bruto da produção no Estado. Além disso, o professor Thales Penha discute como os incentivos fiscais, em vez de impulsionar cadeias produtivas com potencial de dinamismo e inovação, muitas vezes servem apenas para sustentar artificialmente atividades em declínio. Vamos ouvir. Hoje eu queria discutir com vocês um pouco sobre a estrutura produtiva do Rio Grande do Norte. Alguns episódios atrás, logo nessa série,
eu falei sobre como o Rio Grande do Norte está estruturado e quais eram os setores econômicos mais importantes do estado. Naquele episódio, você pode escutar novamente, eu apontei que boa parte do valor bruto da produção gerada na economia do Rio Grande do Norte vem do serviço público, mostrando que boa parte da economia do Rio Grande do Norte é movimentada pelos serviços públicos, da administração pública, seja estadual, municipal ou federal, incluindo não apenas serviços administrativos, mas como serviços de educação, saúde, entre outros serviços que apresentam. O segundo setor tem um setor de energia, petróleo, gás e agora energias renováveis, e em terceiro lugar, a construção civil. Isso demonstra, em algum grau, um pouco da nossa trajetória histórica de desenvolvimento do Estado. O nosso Estado é um Estado que sempre apresentou uma debilidade em termos de crescimento econômico. A não ser lá ainda no início do século, quando o algodão despontou em que a gente tinha um nível de competitividade e integração com a economia nacional, mas logo, já em 1930, perdemos isso. Desde então, esse Estado vem o tempo todo patinando e sempre olhando para trás. O que é olhar para trás? Sempre olhando para suas estruturas antigas, construídas, constituídas e pensando sempre em maneiras de mantê-las, mesmo entendendo que já foram ultrapassados, como é o caso clássico do algodão, que em 1930 o estado de São Paulo já tinha uma maior produtividade, maior competitividade, e ao longo desse período de 30 até os anos 80, nós desenvolvemos uma série de políticas públicas e a série de incentivos fiscais, tributários, investimentos, para tentar manter um setor que já havia perdido o bonde da história, já tinha ficado para trás. Sempre fizemos isso, sempre estamos olhando para trás. O que o Rio Grande do Norte precisa fazer é aprender a olhar para frente, enxergar suas potencialidades olhando para frente. Quais são os setores que eu posso me integrar de maneira virtuosa? Quais são os novos setores, os novos rumos da economia? Então, olhar para frente e não ficar olhando para trás, tentando sustentar setores que já perderam a capacidade. Os nossos programas de incentivos fiscais, em grande medida, refletem essa pouca capacidade de olhar para frente e sempre olhar para trás para manter as estruturas. Sempre olhando para indústrias já instaladas aqui, que já não são mais competitivas, setores que já perderam competitividade, e a gente tenta sustentá-lo de maneira artificial. Nunca pensando em setores para frente, setores que ainda há a possibilidade de a gente se integrar de maneira virtuosa e não de maneira fictícia, baseado em diversos gastos públicos que não geram efeitos virtuosos. Portanto, para a gente deixar o Estado deixar de ser um Estado de baixa dinâmica econômica, é preciso olhar para frente, olhar as nossas potencialidades, mas ao mesmo tempo entender, em termos de país, região e de mundo, quais são os setores ao qual posso me integrar de maneira dinâmica, ou seja, em que haja possibilidade de crescimento, de me apropriar de setores e não pensar apenas em manter os setores para trás. Então é preciso olhar para frente, identificar esses setores, esses potenciais e quais são as cadeias a qual eu posso me envolver, na qual eu posso introjetar conhecimento tecnológico. Porque o que eu queria deixar de mensagem aqui é justamente o que faz um país, uma região, um estado ser dinâmico, ter crescimento, não são políticas de incentivo que gerem proteção a setores, são políticas que gerem incentivo para a criação de conhecimento, para que sejam capazes de gerar economias de aprendizado que consigam aglutinar inovações, modificações estruturais dentro das cadeias produtivas e agregar setores. E isso não acontece apenas no setor industrial. Pode ser em qualquer tipo de setor. Pode ser no setor de serviço, pode ser no setor agropecuário. Agora a gente tem que entender quais são as cadeias em que nós conseguiríamos isso e qual o valor do investimento necessário. Essa é a reflexão que esse Estado precisa fazer. Um abraço e até a próxima. E atenção, docente sindicalizado, criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento!
Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Monemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 99119 6461 no WhatsApp. Amanhã, sábado, 28 de junho, é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, um dia de conscientização e combate à LGBTfobia, a fim de reunir esforços para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e inclusiva. No próximo sábado, dia 28 de junho, é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. A data rememora a revolta de Stonewall, ocorrida em 1969 nos Estados Unidos, quando a comunidade se rebelou contra a violência policial e o preconceito institucionalizado. Desde então, o dia se tornou um marco global de resistência, visibilidade e reivindicação por direitos civis, sociais e políticas para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e demais identidades dissidentes. No Brasil, um dos países que mais mata pessoas LGBTs no mundo, a luta por dignidade e cidadania é urgente. A escola e a universidade pública têm papel fundamental neste processo. São espaços que devem promover o respeito à diversidade, combater a LGBTfobia e garantir o direito de existir plenamente as pessoas LGBTs. A presença de docentes, estudantes e técnicos que se identifiquem como parte da comunidade LGBTQIAPN+, é parte essencial da construção de uma universidade democrática, plural e acolhedora. O Adurne Sindicato reforça o seu compromisso com a defesa da diversidade sexual e de gênero, posicionando-se contra todas as formas de preconceito e discriminação, entendendo que a luta por uma educação pública de qualidade também significa garantir que todos os espaços de ensino e trabalho sejam livres de violências simbólicas, institucionais e físicas. O sindicato tem buscado ampliar o debate sobre os direitos humanos e fortalecer iniciativas que promovam uma cultura de inclusão e respeito no âmbito universitário, principalmente através da participação do Grupo de Trabalho Direitos Humanos do Proifes Federação, entidade à qual o sindicato é filiado. Dessa forma, neste dia 28 de junho, o Adurne Sindicato reafirma a importância da luta, da resistência e da solidariedade. É dever das instituições públicas, inclusive das universidades e de seus sindicatos, serem aliados da comunidade LGBTQIAPN+, na luta por políticas de permanência, visibilidade, segurança e igualdade de oportunidades. Depois do intervalo, o grupo de trabalho que regulamentará a penais é instaurado pelo MEC. O FRN abre seleção para vagas remanescentes do SISU 2025.2. 21º Encontro Nacional do Proifes. Eixo 1 discute os principais desafios da educação pública brasileira. E ainda, um livro, um autor. Segunda edição do projeto acontece dia 2 de julho com participação do professor Michael Hanke. A Adurne Sindicato promove o tradicional Arraiá dos Docentes, dia 4 de julho. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem,
O Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Foi instaurado o grupo de trabalho criado pelo Ministério da Educação com o objetivo de elaborar subsídios e recomendações para a regulamentação dos programas e das ações de assistência estudantil no âmbito da Política Nacional de Assistência Estudantil. A reunião de abertura dos trabalhos ocorreu na tarde da última segunda-feira, 23 de junho, na sede do MEC, em Brasília. Criado pela Portaria 244/2025, o GT será responsável pela articulação de atividades conjuntas com atores ligados à assistência estudantil. Também estão no escopo de suas atividades o compartilhamento de conhecimentos e boas práticas e o levantamento de dados da situação atual da assistência estudantil em instituições de ensino públicas, visando identificar desafios, necessidades, potencialidades e oportunidades. O GT elaborará subsídios técnicos e recomendações estruturadas para a regulamentação da lei que instituiu a PENAES, assegurando a efetiva implementação dos programas previstos voltados ao apoio aos estudantes. O grupo funcionará de junho a novembro. O cronograma apresentado prevê mais 6 reuniões ordinárias de diagnóstico, das quais participarão diversas entidades representativas e uma consulta pública. No último mês, a equipe técnica deverá elaborar um relatório final de caráter não vinculante com as recomendações para a regulamentação de programas e ações de assistência estudantil. O material, então, será encaminhado ao ministro da Educação, Camilo Santana. Jornal da Educação. Extra Classe. Para quem sonha em ingressar no ensino superior, uma nova chance acaba de surgir. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte abriu um novo processo seletivo para a ocupação de 395 vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, em 2025. Euda Mello, pró-reitora de graduação da UFRN, nos dá os detalhes de todo o processo. A UFRN lançou um edital com 395 vagas remanescentes do processo seletivo do SISU 2025. Essas vagas decorrem da não ocupação por alguns cursos. Então, o edital está aberto no site da Comperv, comperv.ufrn.br. Lá tem o edital com todas as informações sobre os cursos, sobre os campos, né? Esses cursos estão distribuídos nos vários campos que formam a UFRN, tanto aqui em Natal como também no interior. Tem uma série de cursos, né, que estão sendo oferecidos. As inscrições se iniciam no dia 30 e vão até o dia 10 de julho. E os candidatos que fizeram Enem desde 2020 até 2024 podem se submeter ao processo seletivo. Ele vai escolher com qual edição ele quer concorrer. A exemplo dos demais processos de ocupação de vagas da UFRN, 50% dessas vagas serão reservadas para as cotas, para pessoas que estudaram na escola pública, pretos, pardos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência. Para esses casos, os candidatos terão que enviar documentação referentes à sua condição. As inscrições se dão por meio do formulário que está disponível no site da Comperv e ela é totalmente remota, totalmente virtual. Precisa acessar o site da Comperv,
preencher o formulário, anexar os documentos e isso se constitui a inscrição no processo. Agenda da Educação. O 21º Encontro Nacional do Proifes Federação, que acontecerá a partir do dia 30 de julho, reunirá delegados e observadores dos sindicatos federados ao Proifes com o objetivo de promover reflexões sobre os rumos da educação, da ciência e tecnologia e da organização sindical no Brasil. O diretor de Assuntos Educacionais do Magistério Superior do Proifes, professor Gessi Silva, nos conta como estão os preparativos para o evento. Estamos próximos do 21º Encontro Nacional do Proifes Federação, onde vamos discutir e definir as pautas a serem seguidas pela Federação no próximo ano. O GT Carreira do Proifes Federação se reuniu e encaminhou um documento para subsidiar os debates que serão feitos no eixo 1 do Encontro Nacional, onde o GT Carreira encaminhou um documento sobre carreira e salários, pautas que permanecem e acompanhamento do acordo assinado em 2024. É importante ressaltar que, desde a fundação do Proifes Federação em 2004, os vários ganhos ou recomposição salarial para os professoras e professores foram apresentados e assinados pelo Proifes Federação. Por exemplo, a criação do professor associado, colocando fim ao represamento da carreira e também 100% da GED para os aposentados, incorporação das gratificações desestruturava a carreira, criação da carreira EBTT e isonomia da mesma com a carreira do magistério superior, inclusão do titular na carreira, reconhecimento de saberes e competência. Então foram vários acordos assinados pelo Proifes Federação durante esse período. Esse último acordo, em 2024, foi o Proifes que apresentou a proposta de unificação das classes A, D1 e B, D2, proporcionando um reajuste na entrada da carreira de 26,7%. Assim, em 31 de dezembro, o governo federal publicou a medida provisória número 1286 de 2024, que foi agora substituída pela Lei 15.141 de 2 de 6 de 2025, alterando a Lei 12.772 de 2012, considerando os pontos do acordo assinado e apresentado pelo Proifes Federação. Logo após a publicação dessa medida provisória, o Proifes Federação, após estudos de GT Carreira, encaminhou solicitação de mudança e alterações da medida provisória, o que não foi acatado pelo governo. Então, dentre essas solicitações encaminhadas, tinha o objetivo de corrigir alguns erros e manter pontos do acordo anteriores constantes na Lei 12.772, tal como o anexo 3A, que contém os índices entre as classes e os níveis da carreira, que isso aí é bom manter esse histórico. E o direito à promoção acelerada de quem entrou na carreira antes da promulgação da Lei 12.772 de 2012. Então, é importante ainda o Proifes Federação continuar atento a todas essas cláusulas do acordo assinado. Portanto, dentro dessas cláusulas aí também, a gente tem a cláusula C do termo aditivo do acordo, em que a gente mantinha aí o fim dos recursos nas demandas judiciais para a concessão do RSC, a cláusula terceira, letra C, que trata da previsão de regras padronizadas nacionais para fins de progressão, a recomposição do Conselho Permanente de Reconhecimento de Saberes e Competência. É importante a gente manter em pauta os índices aí de perdas salariais de períodos anteriores, que a gente não conseguiu recompor tudo nesses últimos acordos, né? É importante também a gente manter e continuar acompanhando e buscando com que o piso salarial do Magistério Federal não seja inferior ao piso salarial profissional nacional, ou seja, a nossa malha salarial cumpra com o piso salarial do profissional nacional do magistério, continuar buscando a equiparação dos benefícios de auxílio pré-escolar, ressarcimento de saúde per capita e auxílio alimentação com o legislativo e o judiciário, continuar buscando com que o governo regulamente a Convenção número 51 da Organização Internacional do Trabalho sobre direito de sindicalização em relações de trabalho na administração pública, do qual o Brasil é signatário, e que, com isso, independente do governo que esteja no Estado brasileiro, esse governo seja obrigado a negociar com o servidor, negociar em nível nacional com as instâncias competentes para que os docentes do EBTT que trabalham
no atendimento educacional especializado, AEE, esses professores, ao serem concursados, sejam nomeados e possados como docente ABTT das áreas da educação especial. Então, mesmo após os acordos, a gente continua aí com várias pautas ainda a serem incorporadas aí nas nossas lutas. Portanto, esse congresso, esse encontro nacional, ele é importante no sentido de rever as pautas que ainda permanecem, de modo a continuarmos negociando com o governo federal. Na próxima quarta-feira, a partir das 15 horas, o Adurne Sindicato e a Cooperativa Cultural da UFRN realizarão a segunda edição do projeto Um Livro, um Autor, uma presença confirmada do professor do Departamento de Linguagem e Literatura Estrangeira Moderna da UFRN, Michael Hank. O evento acontecerá na sede do sindicato, localizada no setor 2 de aulas da instituição, e é aberto ao público geral. O evento contará com a presença do professor do Departamento do Instituto Humanitas, Alexandro Galeno, como convidado especial para tecer comentários a respeito da obra e abrir a sequência de debate sobre o tema junto ao autor. Bom, minha participação na atividade que a Adurne promove, sobre os autores, será comentar o livro Wilhelm Flusser e a Comunicação, do nosso colega da UFRN, Michael Hank, um dos professores que tem refletido a questão da comunicação a partir do Wilhelm Flusser já há um tempo. Considero no Brasil um dos maiores comentadores do Wilhelm Flusser. Então, este livro é editado pela EDUSP, lançado em 2023. É um livro resultante das suas pesquisas nesses anos todos. Pesquisas iniciadas lá pela metade dos anos 2000 até o presente. Então, é um livro que condensa essa trajetória de um pesquisador maduro, né? Não só porque é um alemão brasileiro-alemão, e interessante, quase como a doppelganger, um duplo do Flusser, né? O Michael também é um estrangeiro. O Wilhelm Flusser era um autor tcheco que viveu parte da sua vida no Brasil. Ele teve que fugir do nazismo e tornou-se um sujeito estrangeiro, digamos assim, ou como diria o Sigmund Freud, foi daqueles pensadores infamiliares, né? Um sujeito transgressor por excelência das fronteiras do pensamento filosófico, científico e comunicacional. Então, o Hank é um comentador, e eu diria, nesse sentido, brincando com a imagem do duplo, né? Não um duplo para matar a obra original, mas para ampliá-la e nos brindar com a reflexão, como ele diz mesmo, que para nós refletirmos os três conceitos fundamentais e significativos que o Flusser apresenta, que é o conceito de comunicação, mídias e cultura. Então, será um momento de reflexão sobre este livro e como teremos a presença do autor, o Hank vai nos apresentar com mais dados sobre isso. O fundamental é que o Flusser, ele foi um contemporâneo, né, no sentido do George Agamben, daquilo que viu a circunstância para além da circunstância no campo da comunicação. No momento que ele vive no Brasil e reflete sobre esses temas, ainda não tínhamos a cultura digital tão desenvolvida, né? Mas você tinha já computador, você tinha televisão e, obviamente, todo um processo de cultura midiática desenvolvido. Mas ele antecipa uma comunicologia, que é a expressão do que ele pensou, para pensar as repercussões da internet e o impacto disso na cultura atual. Então é nesse sentido que ele previu, se antecipou, né, como um grande autor, e nesse sentido um contemporâneo na visão do Agamben, de pensar os temas que nós vivemos no presente. Então essa é a razão e a importância de um livro como esse, de resgatar um autor universal, um autor que, como eu disse, transgrediu fronteiras geográficas, fronteiras cognitivas, e brinda ao mundo, e em particular ao Brasil e a nós aqui na UFRN, com uma obra tão importante. E atenção, professor sindicalizado,
Prepare o chapéu de palha, o vestido de chita, a camisa quadriculada, que o tradicional Arraiá dos Docentes está se aproximando. O evento acontece dia 4 de julho no Boulevard Recepções. O professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato, nos dá detalhes desse que será mais um grande evento promovido e com a marca de qualidade do Adurne. Nós queremos fazer um convite para professores sindicalizados do Adurne Sindicato. Nós vamos celebrar a maior festa, que o Adurne promove todos os anos, que é o Arraiá dos Docentes. Esse ano vai acontecer lá no Boulevard Recepções, que fica ali na Maria Lacerda, no dia 4 de julho, a partir das 20 horas. Nós vamos ter a atração da banda Forrozão Chamichote e comidas típicas, enfim, é um momento de muita descontração e de confraternização e sempre a melhor festa do ano do São João aqui da UFRN. Esse ano nós temos como estratégia de organização um formulário que vai ficar disponível no site do Adurne Sindicato e que o professor, a professora associada vai preencher a partir do dia 30 de junho até o dia 2 de julho ou até o fim das senhas disponíveis, considerando a disponibilidade de espaço que a gente tem lá no Boulevard. É muito importante também essa estratégia, porque facilita o acesso das professoras e dos professores, porque a partir desse cadastramento prévio vamos ter uma lista e o professor e a professora apresenta um documento com foto para acessar as festividades no nosso salão. Compareçam! O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.